Boa noite, vão entrando. Não deixe de apertar esse aviãozinho aqui no canto inferior direito e enviar para pelo menos 3 pessoas. Na live de hoje, boa noite. Na live de hoje nós vamos... Boa noite, Renata. Tá boa, Rê? Na live de hoje nós vamos continuar falando sobre prevenção de doenças crônicas. Boa noite! Vão entrando e apertem já o aviãozinho aqui no canto inferior direito da tela e envie para mais pessoas entrarem aqui com a gente. A live é bem rapidinha. Muito boa noite! A live é bem rapidinha, das 19h20 às 19h40. Boa noite, Lívia! E em 20 minutos eu vou te dar dicas práticas. Hoje nós vamos falar sobre vícios e como controlar e tratar esses vícios. Nós comentamos nas últimas lives sobre prevenção de doenças crônicas. Boa noite! Nós comentamos sobre prevenção de doenças crônicas, comentamos... Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Nós comentamos nas últimas lives sobre prevenção de doenças crônicas. Boa noite, Carla. E nós comentamos sobre os fatores de risco, né, para desenvolvimento de doenças crônicas, que são... mutáveis, né, que a gente consegue mudar, e os que são fixos, que a gente não consegue mudar. Os fatores de risco para doenças crônicas que a gente não consegue mudar é a idade, né? Conforme o evoluir da idade, a gente não aumenta o risco de ter doenças crônicas. O sexo feminino ou masculino, dependendo da doença crônica, né? E também a genética. Se a pessoa tem um aumento de risco genético, ela também aumenta o risco de ter doenças crônicas. E quais são essas doenças crônicas que eu tanto falo? Diabetes, doença cardiovascular, infarto, AVC. Boa noite! Infarto, AVC, cânceres no geral, todas são doenças crônicas que aumentam o risco conforme o evoluir da idade, dependendo do sexo e da genética da pessoa também. Esses são os fatores não modificáveis, que a gente não consegue mudar para prevenir a doença. Sexo, idade e genética. E tem os fatores que são modificáveis, que são justamente esses que a gente vem conversando nas minhas lives, 20 Minutos Saúde, toda quarta-feira, às 19h20, para poder esses fatores de risco a gente conseguir mudar para reduzir as chances de ter as doenças. Boa noite, Rô! E aí os fatores de risco que a gente consegue mudar é a alimentação ruim. E aí eu comentei da alimentação. O que seria uma boa alimentação para prevenir doenças crônicas? Boa noite! É uma alimentação com menos industrializados possíveis, né? Que na última live a gente tinha até conversado aqui sobre descascar menos, né? Desembalar menos e descascar mais, né? Comer mais frutas, vegetais, arroz, feijão, carne, legumes, salada, comida de verdade, ao invés de desembalar, né? Bolacha. A Rô tá falando que a melhor médica somos do DNA da saúde. Isso aí, todo mundo manda aqui pra mim a hashtag sou DNA da saúde. Quem tiver lá na minha lista VIP do Instagram, do WhatsApp, lista VIP do WhatsApp, DNA da saúde. Quem tiver lá, manda o hashtag sou DNA da saúde aqui nos comentários pra eu ver quem já tá lá comigo. No final dessa live, lembrando que essas lives não vão ficar salvas no meu Instagram, não estão ficando mais salvas. Você precisa, se já estiver lá... Boa noite, Pedro, quanto tempo! Se você já estiver na minha lista VIP DNA da Saúde, você tem acesso a todas as lives no momento que você quiser.
vão ficar disponíveis para você. E se você ainda não estiver, me manda, né? Quando finalizar essa live, me manda um direct que eu vou te enviar o convite para você entrar na lista VIP e ter dicas práticas de como melhorar a sua vida, a sua saúde, ter mais qualidade de vida. O Pedro tá falando quanto tempo a gente formou juntos na faculdade. Carla, não é ainda do DNA da saúde? Me manda um direct no final da live que eu já te mando o convite e aí a gente já entra para a lista VIP para ter novas dicas, novidades sempre e melhorar a qualidade de vida e saúde, que é o foco principal de estarmos aqui juntas nessa comunidade, né? Aqui no Instagram e lá na lista VIP, principalmente DNA da saúde. Continuando, voltando na questão do que a gente pode evitar, né? Dos fatores de risco que a gente pode evitar para prevenir doenças crônicas. Voltando aí para alimentação, uma alimentação saudável, uma alimentação com menos industrializados possíveis. Comentamos da prática de atividade física. Boa noite! E o que seria uma atividade física efetiva para a prevenção de doenças crônicas? Boa noite, Karine! Seria pelo menos 10.000 passos todos os dias. É isso que a Organização Mundial de Saúde orienta. Então, o ideal é a gente ter mesmo um reloginho para a gente conseguir quantificar quantos passos a gente dá no dia para a gente ficar ali próximo dos 10.000 passos, né, para prevenção, reduzir as chances de ter doenças crônicas. Boa noite! E aí, na live de hoje, outro fator, né, que está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas é o tabagismo, né, fumar. Comente aqui pra mim se tem alguém aqui que está me assistindo hoje que fuma. Comenta aqui pra mim, porque se você fuma, é muito importante eu te falar que o tabagismo, que fumar, aumenta sim o risco de doenças crônicas, doenças cardíacas, doenças pulmonares crônicas, doenças, cânceres no geral, diabetes, tudo isso aumenta. E aí, a gente tem um dado de 2017 do Ministério da Saúde que fala que cerca de 6 milhões de mortes no Brasil estão relacionadas ao tabagismo e que 71% dos cânceres de pulmão também estão em pessoas que fumavam ou que ainda fumam. Então é muito importante a gente ter essa consciência, boa noite, pra gente poder entender e conseguir, né, tomar providências para poder reduzir essa carga tabágica, essa quantidade de cigarros, né, que fuma no dia. E se tiver vontade, né, até parar de fumar de uma vez por todas. No SUS, né, de graça, dado, né, que um programa que é oferecido pelo Ministério da Saúde gratuitamente no Brasil todo, é o programa, né, de combate ao tabagismo, é oferecido medicação oral, é oferecido adesivo, goma de mascar, tudo o SUS oferece. E o principal é o acompanhamento com grupos, né, para poder ter orientações e ajuda, força para conseguir, né, continuar no programa e realmente conseguir parar de fumar. Levando em consideração essa questão do cigarro, né, o risco do cigarro para doenças crônicas, eu vou entrar aqui também em outro tipo de vício, que eu acredito que seja o mais comum entre todo mundo que tá aqui comigo assistindo essa live hoje. O vício de açúcar, de doce. Comenta aqui pra mim se você gosta de um docinho, se você não fica sem doce. Comenta aqui pra mim. Um tema muito importante da gente falar, principalmente agora, depois da Páscoa. Que muita gente comeu muito doce, muito chocolate, muito açúcar. Ó, a Karine falou que ama chocolate. Quem mais ama chocolate, doce, açúcar? Comenta aqui pra mim.
Então, um outro tipo de vício é o vício do açúcar. E o que acontece? Quando a gente pensa em vício, né, em vício do açúcar, a gente tem estudos mostrando, comparando, né, o açúcar com outras drogas como a cocaína, a heroína e avaliando 4 alterações no cérebro relacionadas. Boa noite, João. 4 alterações no cérebro relacionados à necessidade, à dependência daquela substância, heroína, cocaína e açúcar. E 4 dessas avaliações foram feitas no cérebro humano. 4 das avaliações, 3, o açúcar era igual à heroína e à cocaína, e o açúcar viciava mais do que a heroína e a cocaína. Minha mãe tá perguntando, a Viviane é minha mãe. E se for vício em carboidratos? Carboidrato é açúcar também, tá? No corpo, carboidrato, o arroz, o macarrão, a batata se transforma em açúcar, né? Não é errado comer carboidrato, o errado é comer em excesso, comer além da quantidade que você precisa no dia. E aí o que acontece? Levando em consideração esse estudo, então um dos fatores avaliados, o açúcar é mais viciante do que as próprias outras drogas. E aí a gente entra num sistema cerebral, o cérebro tem uma região que chama sistema de recompensa cerebral. O que isso quer dizer? Já aconteceu com você de você trabalhar o dia todo, tá muito cansada e você chegar em casa no final do dia e pensar assim, eu mereço comer uma coisa gostosa, um docinho, um açúcar, um carboidrato a mais, um macarrão. Você já teve esse pensamento? Comenta aqui pra mim se já aconteceu isso com você. De você trabalhar muito, fazer muitas coisas no dia, chegou à noite em casa e aí você pensa, eu mereço um doce, eu mereço, é uma recompensa pra mim. A Karine tá falando toda hora. Meu noivo, o Thiago, tá falando, já tive também. Eu também já tive isso, gente. Por quê? Todo mundo já teve. Na verdade, esse é um sistema que o cérebro é normal para o cérebro. O cérebro precisa de recompensa. Minha mãe tá falando, comida quentinha te abraça. É verdade, isso é verdade sim. E o que acontece? O cérebro de todo mundo precisa de recompensa. É assim que o nosso cérebro funciona. Senão, não existiria o sistema de recompensa cerebral. A questão é que fatores do dia a dia, como por exemplo, uma circunstância que te estressou, o dia a dia estressante, trabalhando muito, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, essas situações desencadeiam em você sentimentos. E esses sentimentos que você sente desencadeiam pensamentos. E aí, depois dos pensamentos, você vai ter um comportamento como resposta, como consequência daquilo que aconteceu. E o que acontece? Quando a gente tem um comportamento a partir do que aconteceu, da situação, do sentimento, do pensamento, esse comportamento ele pode ser um comportamento que a gente chama de funcional, que é um bom comportamento, um comportamento que vai te ajudar na sua vida, na sua saúde, na sua qualidade de vida, que vai te acrescentar de alguma forma. E nós temos o comportamento que a gente chama de disfuncional, que é o comportamento que não vai trazer benefício para a sua vida, que não vai te acrescentar, que seria o comportamento disfuncional seria um comportamento autodepreciativo, um comportamento negativo para si mesmo. E o que acontece? A recompensa do açúcar, do doce, é considerado um comportamento disfuncional.
Por quê? Porque o nosso corpo não precisa de açúcar. O nosso corpo precisa de comida de verdade, que são aquelas comidas que eu comentei na última live. Comidas com menos industrializados, menos corantes, acidulantes, conservantes, substâncias que causam mal para o nosso corpo. E o açúcar adicionado da indústria alimentícia, ele é desnecessário para o nosso corpo, ele só é deletério, só causa lesão para nossas células do corpo, células do cérebro, que são os neurônios. Inclusive, o Alzheimer, para quem não sabe disso, o Alzheimer, que é uma doença, a principal doença neurodegenerativa, o Alzheimer pode ser conhecido também como diabetes tipo 3, que é um acúmulo de açúcar no cérebro, causando uma intoxicação nos neurônios e causando, sim, demência. Desculpa, eu falei a principal doença neurodegenerativa. É a principal demência, tá? Principal demência é o Alzheimer. Boa noite. E quando a gente fala em açúcar, boa noite. O açúcar, ele lesiona neurônios, células do cérebro. E aí, por isso que o Alzheimer é conhecido como diabetes tipo 3. Então, esse tipo de comportamento disfuncional, é preciso que a gente reconheça eles e saiba lidar melhor com eles. Se ao invés, por exemplo, de comer um açúcar, você vai procurar outra recompensa, sabendo que o seu cérebro precisa de recompensa. Todos nós precisamos, é assim que o nosso cérebro funciona. E a gente tem que usar isso ao nosso favor. Se eu funciono melhor, se o meu cérebro funciona melhor, eu dando recompensas para ele, eu vou usar isso ao meu favor. Por exemplo, se eu tenho um trabalho para fazer, vamos supor, quem tem uma obrigação, um trabalho para fazer, você vai e já trabalha isso na sua mente. Ó, eu tenho que fazer esse serviço aqui, esse trabalho, então se eu conseguir fazer esse trabalho e mais alguma coisinha, um extra, eu vou me dar uma recompensa. E aí você faz aquilo e usa isso ao seu favor. E aí quando você terminar de fazer esse trabalho e mais alguma coisa que você precisava fazer, você vai dar uma recompensa para o seu cérebro. Qual recompensa que não seja o açúcar? Essas recompensas que a gente chama de funcionais, boas recompensas pro cérebro e pro nosso organismo, eu vou te dar lá na minha lista VIP DNA da saúde. Então é muito importante. Boa noite, Gilce, saudade, como é que você tá? Então, lá na lista VIP DNA da saúde, eu vou te dar opções, né, de comportamentos bons, funcionais para sua mente, para o seu corpo, para você substituir o açúcar e o vício, tá? Em relação ao tabagismo, é importante ter um acompanhamento, boa noite. Primeiramente, é importante você querer, né, parar de fumar, você ter essa consciência de quantos cigarros você fuma no dia, você ter essa consciência do malefício, né, daquela substância para o seu corpo e ter acompanhamento também para conseguir, né, parar de fumar. A Emiliane, não estou na lista VIP DNA da saúde. Tá sim, Emiliane, tá sim. Eu te adicionei, você me mandou, você pediu o convite e eu te adicionei. Não é grupo de WhatsApp, tá? É lista de transmissão. Eu sempre mando novidades lá pra vocês. Tá na lista VIP DNA da saúde. Então, a gente tem mais um minutinho. Boa noite, Tainara. Mais um minutinho pra finalizar a live. Quem tiver alguma dúvida, mande aqui nesse pontinho de interrogação que eu vou te responder, tá?
quero aprender a recompensar meu cérebro de maneira saudável. Ótimo! Quem quiser aprender também o que fazer para recompensar o seu cérebro e o seu corpo também de uma forma saudável, que não seja o açúcar, que não sejam os vícios maléficos para o seu organismo, eu vou te dar dicas de comportamentos que você pode adquirir para trazer mais saúde, mais qualidade de vida para você. Vou te mandar lá no WhatsApp, na minha lista DNA da Saúde. Se você ainda não está lá, me manda um direct que eu vou te mandar o convite para você entrar. Lembrando que só quem tá no DNA da Saúde que pode ver essas lives quantas vezes quiser, porque elas não vão ficar salvas, tá bom? Então é isso que eu tinha para falar hoje com você. Todos temos que aprender. Isso é muito sério. Sim, vício é muito sério. E essa questão da recompensa cerebral é muito importante, muito sério também, porque senão a gente começa a fazer coisas ruins para o nosso corpo, porque a gente não tem esse conhecimento que a gente precisa dar uma recompensa para o cérebro, que o cérebro funciona assim, que é normal. Só que tem que ser uma recompensa saudável para o nosso corpo, senão a longo prazo você vai aumentar o risco de ter doenças crônicas. Então, muito obrigada por estar aqui comigo hoje. Quem quiser entrar no DNA da Saúde, me manda o direct que eu já te envio o convite. Boa noite, bom feriado para você. Um beijo, espero ter ajudado. Tchau, tchau.